Vamos entrando? Entramos. Então, Ei! Olá, com licença. Olá, sozinho. Olá. Como está, Salvadinho? Tudo bom? Olá, prazer, tudo bom? Esta é a Maria, é a Conceição. Prazer, tudo bem? Sou Bernardo. Tudo bem? Tudo bem? Bem cheio de calor, não é? Cheios de calor e cheios de tralha. Muitas coisas para fazer. Olha, isto está um bocadinho atrasado porque a gente anda aqui no polícia. Quando conheci Conceição Ramos foi como se já a conhecesse. Há semanas carregava comigo uma pasta roxa, quase a arrebentar pelas costuras, com o seu arquivo pessoal. Ao abri-la pela primeira vez, reparei no bilhetinho que tinha deixado. Tudo tem um começo. Foi na alegria de estarmos juntos que tudo aconteceu. Início do que veio a ser o Sindicato do Serviço Doméstico. Foi por aí que comecei a nossa investigação sobre trabalho doméstico e o seu movimento sindical. Perdi-me nas fotografias a preto e branco das reuniões dos anos 70, nas cartas e postais trocados entre companheiras, nos panfletos que anunciavam a grande festa da vassoura, nas notícias que davam conta das reivindicações de um grupo de empregadas domésticas e das suas ações de rua, no bloco de notas que reunia apontamentos e reflexões para o futuro. Entrevistamos Conceição Ramos, antiga empregada doméstica e dirigente do Sindicato do Serviço Doméstico, para a série Quase da Família, sobre as mulheres que limpam e cuidam do mundo e o põem a mexer. Um trabalho de 4 episódios, feito em parceria com a estrutura de criação artística Cassandra e uma adaptação da peça de teatro Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. A história de Conceição Ramos inspirou parte do texto teatral. Se já ouviste a série Quase da Família, talvez reconheças as semelhanças. Gravamos esta entrevista em agosto de 2023, em Mora, no Alentejo. Estava muito calor quando chegamos. Conceição Ramos andava de volta da cozinha a preparar o almoço. Uma mulher pequena, de 81 anos, cabelo curto, com um ligeiro sotaque transmontano. O sorriso era o mesmo das fotografias do arquivo. Estava irrequieta. Gravamos uma conversa de quase 3 horas, conduzida por mim e pela socióloga Mafalda Araújo. Conceição Ramos contou-nos como fugiu à pobreza do interior de Portugal para vir para Lisboa trabalhar como empregada doméstica e como ajudou a construir o Sindicato do Serviço Doméstico. Neste episódio extra, vou deixar-te ouvir uma versão condensada dessa conversa. Eu sou a Maria Almeida, seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. À semelhança do que acontecia com outras meninas que viviam no interior até aos anos 60, Conceição Ramos começou a trabalhar cedo para ajudar a família. Por exemplo, na minha casa, o meu pai ganhava 15 escudos por dia, de sol a sol. E eu, se fosse trabalhar, era 10 escudos por dia, de sol a sol. Portanto, 15 com 10 faz 25. 25 escudos para sustentar uma família que 5 filhos e 2 adultos. Éramos 7, também era uma das adultas, éramos 8. Éramos 8 pessoas por dia, a comer, a beber, a ter que comprar roupas e tudo o que faz falta numa família. 8 pessoas por dia, diga-me lá quem é que se aguentava com 25 escudos por dia. E era quando havia trabalho, porque havia o trabalho sazonal, que faltava às vezes e que não tínhamos. Por exemplo, durante o inverno, eu lembro-me, ficou-me gravada no coração uma coisa do meu pai, uma frase do meu pai. Estava a chover e os meus irmãos eram pequenos, coitados. Quero pão! Quero pão! Quero pão! E o meu pai disse, raio na canalha! Nos dias que não se pode trabalhar e ganhar, é quando lhes apetece mais comer. Depois estava a chover, só nos apetecia era comer pão. E tinha uma amiga, que era costureira, em que eu estava, às vezes ia lá. E os filhos também. O marido, coitado, embriagava-se. Mãe, quero pão. Mãe, quero pão. Espera aí, que eu já vou acabar este vestido para a Maria ir levar ali às senhoras para trazer o dinheiro para ir ao pão.
Isto eu gostava muito, sabe? Agora as pessoas são umas sortudas. Conceição Ramos trabalha no campo, em Valpaços, Trás-os-Montes, até que surge a ideia de se tornar, ainda criança, empregada doméstica. E houve este meu patrão, para onde eu fui como empregada doméstica, até era meu vizinho lá na terra, e foi ao pé do meu pai e disse: Armando, podias deixar ir a tua rapariga lá para casa e nós íamos tratá-la bem, e ela vai comer, vai beber, vai dormir, vai ter todas essas condições e a gente vai tratar muito bem dela. E ganhava, parece que fiquei a ganhar 80 escudos por mês. E o meu pai lá me fez: agora vais trabalhar para ali. Mas esse dinheiro era para si? O que recebia? Não, era para o meu pai. Então, coitado, ele via-se atrapalhado. E depois aí houve uma grande chatice, porque o meu pai trabalhava em terrenos desse meu patrão. E zangaram-se. E quem pagou as favas fui eu. O meu pai disse que tens que ir para casa. E depois começaram-se a levantar muitos problemas, que eu era uma ingrata, porque preferia estar ao lado dos patrões do que ao lado dos pais, não sei o que mais. Bem, eu para ali uma grande confusão. E eu disse: eu trabalhar aqui em Valpaços não trabalho para mais ninguém. Porque eles eram tão bons para mim. Por exemplo, a senhora, eles estavam a pensar passar as férias lá para a Espanha, para Benidorm, lá para isso. Mas depois combinaram ir para Espinho para eu ir com eles. Não era para eu trabalhar mais, era para eu também poder, porque eu cheguei a Espinho e às vezes a patroa dizia-me assim: Conceição, posso lhe pedir um favor? Sim, mas importa-se de ir com o menino Chiquinho ao cinema? Até não vou. Eu depois passo-lhe a roupa. Ela passava-me a roupa, cozia-me a minha roupa, que havia muita roupinha velha e rota que eu tinha, e eu ia para o cinema com o miúdo. E eram impecáveis mesmo. As coisas que eu conheci no Porto foi com eles. Fui ao Tivoli, fui a outros sítios. E eu estive com eles também, parece que foi 2 anos, e adorava aquela gente. O meu pai, a minha madrasta ameaçava-me para eu ir a casa, porque senão o pai vinha lá e fazia-me e acontecia-me. E eu ia aguentando sempre, não ia à casa, porque não gostava de ir a casa. E então tive que... Disse: então eu não vou aqui, não vou trabalhar para mais ninguém. Então vai para onde tu quiseres. Então eu vou escrever à Cândida, me arranjo uma casa e vou para Lisboa. Foi assim. Fui para Lisboa. Mas na altura em que a Conceição começa a trabalhar nestas casas particulares, o termo mais comum que se usava era empregada doméstica? Criada. Criada de servir, criada para todo o serviço. Eu já era criada de fora ou criada de dentro. A de fora era a que dava assistência ao quarto e às salas e servia à mesa e portanto era isso. Se era cozinheira, era da cozinha. Mas como é que se sentia em relação ao termo de criada, quando a tratavam por utilizar esse nome para si própria? Mas claro que eu não me sentia bem. Eu nunca me tinha sentido, nunca ninguém me tinha tratado assim. Na minha terra, aquele casal onde eu trabalhei, que tinha um miúdo de 4 anos, e depois tinha a irmã da senhora, que era também da minha idade, e que faziam tudo para eu me sentir bem. E realmente era como se fosse a casa dos meus pais. Lá era mesmo como se fosse a casa do meu pai e da minha mãe, que nunca tive, não é? Mas na casa das outras pessoas, por exemplo, quando eu fui em Lisboa, eu não gostava de estar lá, porque estava muito presa, eu não falava com ninguém. A patroa não era nada de falar com as empregadas, porque as empregadas tinham que se pôr um bocado à distância, e então ela só falava comigo para: tem que ir à praça comprar isto e aquilo e aquilo outro, tem que fazer isto, fazer isto, só para dar ordens, porque de resto eu não falava com ninguém.
Eu que ia habituada a estar com a minha gente, mesmo gente do campo, que eu às vezes brincava com elas levavam um molho de ervas à cabeça e eu chegava-me a elas e atirava-lhe o molho para fora e elas diziam assim, oh maluca, mas assim uma coisa carinhosa, tinha muito carinho daquela gente toda. Em Lisboa, vive com as famílias para que trabalha, sente-se sozinha, até que começa a ir à missa católica aos domingos, e é aí que encontra a Juventude Operária Católica, ou JOC, uma organização religiosa para, dizem, a libertação dos jovens trabalhadores e trabalhadoras. Queria, citando, ser testemunha da presença libertadora de Jesus e do projeto de Jesus Cristo no seio da classe operária. E depois eu ia aí nessa casa da Rua Rodrigo da Fonseca, eu sentia-me sozinha e então comecei a ir para a igreja. E era na igreja, foi na igreja que eu realmente aliviei um bocado a solidão que tinha. Tinha uma solidão tão grande, e eu tinha recebido lá na minha terra uma flor de lis, que era o emblema da Ação Católica. E fui à missa a São Sebastião da Pedreira. E quando vi lá as moças com aquilo, cheguei ao pé de uma e disse assim, olha, eu também quero pertencer a isso. E foi então quando ela me disse, então, se quiseres, nós agora temos que fazer militância e andar à procura das pessoas e tal. Naquela altura foi, se quiseres, nós reunimos aos terceiros domingos de cada mês. E qual era a organização? Era a JOC. A Juventude Operária Católica. Juventude. E eu andei a pensar no terceiro domingo, quando chegou o terceiro domingo, mas eu já tinha convidado várias raparigas para irem comigo também, porque a minha patroa, como boa cristã que era, que tinha 2 filhos e um andava a estudar para padre, achava que eu ao domingo ia à missa e depois ia ao mercado, que era ali logo ao pé da igreja, para fazer as compras. E depois aqui ia fazer o almoço, e tinha que o servir, tinha que lavar a louça e depois é que podia sair. Depois quando eu cheguei à JOC foi quando elas me disseram como é que te chamas? Maria da Conceição. Então ficas a nossa Sãozinha. Aquilo ficou-me cá no coração, eu não falava com ninguém quando apanhei as primeiras. Deram logo assim uma coisa alegre e feliz e comecei-me a empenhar e depois íamos muitos grupos para ali para Algés, era para um salão paroquial de qualquer lado e era o dia inteiro, mas iam empregadas de escritório, empregadas de balcão, empregadas disto e daquilo. E depois cada uma começava a relatar os problemas que se passavam no seu setor. E nós ficávamos sempre para o fim. Eu disse, Joaquina, vê lá se arranjas um dia inteiro para as empregadas domésticas. Nós queremos uma reunião separada. A gente nunca consegue. Na altura ainda foi interessante, porque se a gente dissesse, no domingo ou no sábado, vamos aqui fazer um convívio. As pessoas apareciam e estavam connosco e dançavam e cantavam e a moça, a cozinheira, tinha muito jeito para isso. Eu também gostava muito de festas, fazia bolos e vendia-se bolo à fatia. Era tudo muito, muito, muito interessante e era isso que as pessoas precisavam. Precisávamos de ter alegria, precisávamos porque nós éramos uma classe muito recalcada. O que é que fazíamos em casa dos patrões? Levantávamos-nos, preparávamos o pequeno almoço para os patrões, limpávamos, cozinhávamos, fazíamos as compras, sempre nessa rotina. E depois tínhamos os temas para refletir, porque primeiro a gente falava do que nos acontecia durante a semana. Quais os problemas que a gente tinha e qual era. E então as empregadas domésticas caíam sempre na falta de liberdade, não tínhamos horários de trabalho,
não tínhamos horas de descanso, não tínhamos pronto, todas as falhas que havia na nossa profissão. E a gente depois relatava aquilo tudo, as pessoas relatavam o que é que lhes acontecia, depois no fim fazia-se um resumo daquilo tudo e ia-se dizendo, e se for assim, e se for assado, e o que é que vocês têm que fazer para... E pronto, isso... Era o tal método do ver, julgar, agir. Era. E então houve uma altura do 73, devia ser quando eu estava num encontro de malta da Joque, mas já adultos e mais conhecedores. E eu andava num desespero para trás e para a frente. Ouçam, o que é que tens? É que eu já não sei o que é que hei de fazer mais para as empregadas domésticas. O que é que eu hei de fazer mais? Mulher, pega num grupo de mulheres, vai ao Ministério do Trabalho e pede para falar com o ministro a dizer que querem ser integradas na Segurança Social, que era Caixa de Previdência, não é? Certo. Saí dali tão feliz, já levava coisas para fazer. Comecei logo a telefonar às raparigas e a marcar o dia para irmos ao Ministério. E fantástico, apareceram todas. E lá fomos todas para o Ministério. Então não fomos recebidas pelo ministro, mas pelo adjunto logo. E pusemos a nossa situação. E aconteceu que nessa altura estava-se a dar a imigração para a França, que todos os trabalhadores iam-se embora para a França, e eles começaram a ver que isto estava a ficar despovoado. E então havia que assegurar, porque também lhes convinha, havia que assegurar as empregadas domésticas. E então, a partir daí, começaram a pôr em prática aquilo que nós exigimos, que era estarmos integradas na Caixa de Previdência. E foi nessa altura que eu comecei a ter contacto também e a pertencer à Caixa de Previdência. Em março de 1973 foi publicado um decreto de lei que fazia com que o pessoal do serviço doméstico fosse abrangido pelas caixas de previdência, abono de família e pela Caixa Nacional de Pensões. A luta continua, ainda que a ditadura restringisse a liberdade de reunião e associação e impedisse o sindicalismo livre. Antes do 25 de Abril eram os tais grupos que nós fazíamos todos os domingos, sempre com um tema. Por exemplo, vamos ao cinema. Ia tudo. O homem da bilheteira até tinha dúvidas se aquilo era verdade ou não, porque era tanta gente. Mas depois víamos o filme no domingo seguinte. Onde é que se passava o filme? Qual era o assunto? Levávamos aquilo tudo tintim por tintim para ver se as pessoas começavam a ter consciência das coisas. E foi isso que nos ajudou muito, tanto para nós como para eles. Pronto, e qualquer coisa que a gente fizesse era sempre nessa linha de... Pois reuníamos para pôr as pessoas a pensar. Se vinha um problema da sociedade, o que é que cada um de nós pensa sobre isto? E o que é que a gente pode fazer para resolver isto? Era sempre nesta linha, e eu acho que foi muito importante. Houve muita gente que ficou preparada para a vida por causa disso. Mas na altura a PIDE nunca chateou? Porque era uma chateou. Organização política. Era. E uma vez estávamos numa reunião, todas empoleiradas que queríamos o sindicato. E depois essa tal Palmira, que é toda ponderada, toda consciente, deixou-nos falar até a gente estar... E depois disse-nos assim, olha, eu só gostava de vos pôr uma questão. Vocês já acham que se vocês continuarem com a ideia do sindicato, a PIDE, a situação, portanto eles vão apanhar as cabecilhas e o sindicato desaparece. Não é melhor continuar a fazer uma consciencialização e depois na altura já é muita gente, eles já não podem fazer isso? Então a gente baixou a bolinha e começou a fazer então esse trabalho de sapa e até que depois veio o 25 de Abril e a gente pôde fazer o sindicato. Depois do 25 de Abril, o que é que mudou? Lembra-se como é que foi o seu 25 de Abril? Lembro.
Foi o dia mais feliz da minha vida. O 25 de Abril, eu estava em casa dos alemães. E os alemães, a patroa falava muito comigo, ela tinha-me oferecido o rádiozinho e eu tinha sempre o rádio a tocar. E por acaso nessa manhã a senhora telefonou cá para baixo a dizer: ó Conceição, a Conceição não faça café, faça chá, que o senhor está mal disposto. E eu disse: ó madame, a madame já viu o que se está a passar em Lisboa? Então o que é? Ai, não sei, eles estão a dizer para as pessoas irem para casa e os médicos para os hospitais. E lá lhe li a cantarinha toda que tinha ouvido. E ela disse: veio cá embaixo, disse: mas quando a Conceição ouviu isso? Está a dar aí na rádio. Ela ouviu um bocado e depois disse: saímos de uma, metemos-nos noutra. Quem diz, saíamos de uma ditadura e metíamos-nos noutra, que nessa altura dizia-se que era a ditadura dos comunistas, não é? Saímos de uma e metemos-nos noutra. E a Conceição tinha estado no dia anterior a reunir com empregadas domésticas. Estive no Estoril. Estive numa sala da igreja do Estoril com um grupo de rapazes e raparigas, porque os rapazes aderiam sempre, tinham que estar sempre presentes, e a mim também me interessava que eles fossem mudando as ideias. Então eu tinha posto à consideração das pessoas: nós queremos uma lei, o que é que nós queremos na lei? E as pessoas começaram a dizer: o horário de trabalho, dia de folga, tudo, o ordenado mínimo, todas as coisas que tínhamos direito, férias, subsídio de Natal, tudo. E fizemos assim como é que se chama aquilo? Já me esqueci outra vez. Um caderno reivindicativo. Fizemos o caderno reivindicativo no dia 24, foi no dia 24 à noite. E depois no dia 25 ouço aquilo na rádio. Caramba, se eu pudesse saltar daqui para fora. Mas não podia. Com a queda da ditadura, fortaleceram-se 2 grupos de empregadas domésticas. Um ligado à Juventude Operária Católica e outro à Obra de Santa Zita, outra organização católica. A Obra de Previdência e Caridade de Santa Zita foi criada nos anos 30 para prestar o que chamavam de assistência moral, económica, profissional e médica às empregadas domésticas. Essa ideia da alegria na luta e da esperança, lembra-me o título daquele livro da JOC também, que a Conceição nos mostrou, que se chama Esperança do Mundo Operário, e onde existe muito essa tónica na solidariedade operária, na procura por um lugar humano que seja dignificante, não é? Para cada trabalhador e cada trabalhadora. Isto acontece num contexto católico, mas este tom acaba por destoar de outras organizações católicas, nomeadamente a obra de Santa Zita, ou não? As Zitas viam as coisas de outra maneira, não é? Elas até faziam um bocado de formação às raparigas, mas era para estar ao serviço dos patrões que elas queriam, que estavam mais evoluídos, não é? Os patrões precisavam de empregadas bem preparadas para saber receber, e elas gostavam. Eu tinha aí o livro da Santa Zita, e agora quando leio vejo que elas em algumas coisas até faziam um bom trabalho, mas o pior é que não era para a libertação das pessoas, quer dizer, não eram as pessoas que tinham que pensar e que tinham que fazer aquilo que gostavam. Iam para ali, elas davam-lhe formação, mas era sempre para um certo sentido, para estar ao serviço dos mais ricos e com melhor serviço. Mas a obra de Santa Zita bem surge, não é? Surge mais ou menos na década de 30 e o sindicato surgiu muito depois. Mas se as Zitas já faziam esse trabalho que a Conceição disse, não é? Preocupavam-se com as empregadas domésticas, davam-lhes apoio, as tais casas de acolhimento. Se esta organização já existia, porque é que era preciso um sindicato?
Porque nem todas gostavam de lá estar. Não gostavam de estar presas e de realmente estarem ao serviço. As pessoas também vão evoluindo na cabeça. Elas estavam lá, mas era sempre ao serviço dos mais ricos e a formação que lhe davam não era para ela ser pessoa livre e responsável, mas para andar a toque de caixa, não é? Curioso. Eu ontem estava a ler o livro da Inês Brazão, O Tempo das Criadas, e ela fala lá sobre uma recomendação da obra de Santa Zita para as empregadas domésticas, para como tratarem a família. E era muito curioso, porque dizia que deviam tratar o dono da casa, o senhor, como se fosse Nosso Senhor, a senhora como Nossa Senhora e os filhos como se fossem o menino Jesus. Então há muito esta lógica de subserviência, não é? Pois, era isso. Depois do 25 de Abril surgiu a vontade de formar oficialmente um sindicato que representasse as empregadas domésticas. O grupo da Juventude Operária Católica e da Obra de Santa Zita reuniram-se, mas acabaram por formar 2 sindicatos separados. Quando elas viram que a gente avançava com o sindicato, organizaram-se. Organizadas estavam elas pelos patrões, não é? Porque o sindicato, desde as instalações aos meios que tinham já, eram dos patrões. E lembro-me que uma vez eu fizeram uma reunião depois do 25 de Abril. Quem fez a primeira assembleia muito grande no Teatro do São Luís, que encheu até às bordas, foram elas. E eu fui para lá sozinha. Tremia por todos os cantos, mas fui sozinha. E comecei a ouvir aquilo, Ora, mas eu tinha ido, em 73, tinha ido à França, a Paris, a um seminário internacional de empregadas domésticas. Sabendo a língua ou não sabendo, eu trouxe lá algumas coisas que me interessavam. E cheguei cá com a bagagem um bocado cheia. Então, eu já tinha lido aquilo e já tinha refletido, e quando foi o grande encontro delas no São Luís, eu fui. Aquilo estava cheio e começaram a fazer intervenções, uma por uma, e eu levantei o dedo também porque queria falar. Ora, ficou tudo em pulgas para saber o que é que eu ia dizer. E elas diziam assim: Conceição, depois escreve-nos essas perguntas e entrega-nos. Está bem. Olha, fui para o microfone, comecei por dizer: porquê é que nós somos empregadas domésticas? E a malta começava a responder: porque não temos condições, por falta de dinheiro, porque os pais não podem. Começaram a apresentar todas as razões que nos levava a ser empregadas domésticas. E como é que nós podemos escolher o local de trabalho? Tem que ser através de uma amiga, ou disto ou daquilo. E depois, com que idade vocês trabalham em casas onde os filhos dos patrões têm a idade que vocês têm? O que é que eles fazem? Brincam, estudam. Não. E tu o que é que fazes? Nós temos que trabalhar, temos que fazer, porque estamos lá a trabalhar, temos que trabalhar e tal. Fiz assim um chorrilho de perguntas que elas queriam depois ficar, mas eu não lhe dei, porque também estava nervosa demais para poder estar a escrever isso. E daí começou a febre então do sindicato. Comecei a ir na Rua da Condessa, tínhamos a casa da Joque e emprestavam-me a sala para ir para lá fazer inscrições de empregadas domésticas. Aquilo começou a ser uma invasão tão grande, que eu estava a trabalhar na casa de uma patroa em Carcavelos e pedia-lhe para tarde ir para lá fazer as inscrições, mas era muita gente. E os padres viram que aquilo era comunismo a mais, porque para haver aqueles enchentes era comunismo, e puseram-nos na rua. Foi quando a gente pediu então à Base Food e eles emprestaram-nos uma salinha para a gente estar lá. A Base Food é a Base Frente Unitária de Trabalhadores, uma organização católica dedicada à causa de emancipação política, social e cultural dos trabalhadores.
surge nos anos 60 e 70 a partir de grupos católicos que se opunham à ditadura. Depois, estávamos lá com uma salinha emprestada e eu andava sempre rodeada de gente, homens, ou mulheres, ou rapazes, ou qualquer coisa. E um dia à noite estávamos lá e os rapazes da base food disseram-me assim: "Ó Conceição, este prédio está fechado há 5 anos. E se a gente metesse a chave e lhe abrisse? Opa, vamos embora." E ocuparam. E fizemos a ocupação daquele prédio. Que lindo. Dormíamos vestidas no meio do chão, passava um autocarro, que ali os autocarros fazem muito barulho, a gente pensávamos que era o dono que vinha nos pôr fora, levantava-se tudo com medo, depois víamos que era o autocarro, toca de ir dormir outra vez, mas passávamos a noite neste sobressalto tão grande. Depois fizemos uma reunião com o dono do prédio. O prédio estava assim há 5 anos fechado porque havia um compromisso entre o dono do prédio e a Câmara. E então havia ali um conflito que nunca mais andava. Então a gente, quando viu o patrão, disse assim: nós tivemos tanto medo que o senhor nos viesse pôr fora. Pôr fora? Vocês ajudaram-me a resolver o problema. Eu tinha aqui este problema com a Câmara que nunca mais era resolvido. Já está resolvido. Eu lembro-me de fazer assembleias. Olha, o sindicato é uma associação de trabalhadores que lutam pelos seus direitos e querem ter condições de vida. Agora digam-me lá, vale a pena ter um sindicato? Sim. As associações têm que ter uma cota, porque ninguém pode viver sem dinheiro. Quanto é que vocês acham que vamos pôr de cota no sindicato? Saíram os números mais malucos, mas depois assentou-se em 10 escudos por mês. A maioria aceitou, mas ainda houve algumas ranhosas que acharam que era demais, 10 escudos. Mas as empregadas do patriarca, que eram 2 raparigas: Conceição, tu tens que ficar livre para o sindicato, a gente paga-te o ordenado. A gente eram elas as duas irmãs que trabalhavam no patriarcado. Mas depois não foi preciso, porque houve tanta gente a inscrever-se, começou a entrar dinheiro, e então eu ganhava os 3,300, que era o ordenado mínimo nessa altura, e acolheu-nos a nós também. Deixou de trabalhar como empregado doméstico? Fiquei dirigente livre para o sindicato e saí definitivamente da Casa dos Patrões. E qual é que foi para si a maior diferença entre passar de fazer esse trabalho como empregada doméstica para depois ser dirigente sindical a tempo inteiro? Olha, isto tudo tem uma razão de ser, porque se você visse as condições em que eu trabalhava em casa dos alemães, tinha um quarto maravilhoso, com casa de banho privativa. No inverno andava descalça em cima do chão porque a casa estava aquecida. E toda a malta que me ia lá visitar dizia: isto é o céu, isto é o céu. E a minha irmã, mais a seguir a mim, chorou quando foi ao sindicato e viu as condições em que eu estava, as que tinha na Casa dos Patrões e as que tinha ali no sindicato. Ela chorou. Não posso crer que a minha irmã esteja nesta situação. Porque ela lá em Casa dos Patrões, eu tinha um quartinho só para pôr a minha roupa toda penduradinha. Até a minha patroa dizia assim: a Conceição e os seus vestidos. A minha roupa dura-me muitos anos, mas por isso tinha sempre tudo muito, muito certinho, muito certinho. E posso lhe dizer, eu própria pergunto, principalmente agora nesta altura de ter que deixar tudo quanto eu gostava, quanto amava, e ir para Chaves. Mas afinal eu já fiz pior. Eu fui da Casa dos Patrões alemães para o sindicato e eu não tive problemas, porque eu sentia muito mais feliz com as pessoas do que com as coisas. E realmente foi uma diferença abismal. E então lá nem tinha tempo para pensar se estava bem, se estava mal, se tinha sempre reuniões, tinha sempre coisas para fazer, e o interesse de levar a classe
Isso foi mesmo do coração. Não, ninguém podia fingir numa situação dessas, porque... Mas foi uma luta difícil, não é? Principalmente até chegar à legalização, porque começaram antes do 25 de Abril, mas durante Sim. muito tempo não conseguiram legalizar o sindicato. Havia dois sindicatos, o nosso e o das ditas. Mas a lei só permitia que houvesse um na classe. E então era o tal trabalho que a mulher me dizia: vai haver uma luta muito grande de papéis com pessoas importantes. E foi isso. Cada um tinha... Nós tínhamos pessoas intervenientes que nos defendiam, e elas tinham também pessoas intervenientes que as defendiam a elas. E depois tivemos uma reunião no Ministério mesmo, elas e nós, para dizermos o que queríamos e o que não queríamos. E depois houve uma altura em que o sindicato delas foi aprovado e o nosso não. E eu estava no sindicato muito triste, e caramba. E aparecem-me lá umas empregadas domésticas: oh, Conceição, o outro sindicato foi aprovado. Foi. E agora? Agora estou muito triste porque eu não tenho dinheiro para vos devolver das cotas que vocês pagaram. Oh, mulher, larga lá o dinheiro, para que é que estás a pensar nisso? Nem penses nisso. Aquilo que tu fizeste já vale muito, muito mais do que o dinheiro que a gente te pagou. Pronto, saiu um peso das costas, caramba. Mas porquê é que acha que o sindicato das ditas foi aprovado primeiro? Porque o sindicato das ditas tinha o poder económico, elas eram todas empregadas de pessoas poderosas, não é? E eram eles que movimentavam as coisas. Não, ia-lhe perguntar, depois então como é que conseguem fazer essa legalização? Como é que depois conseguiram ultrapassar essa desilusão de o sindicato das ditas foi aprovado, o vosso não? Como é que depois fizeram a luta seguinte? Com documentos e idas lá ao Ministério, tanto respingamos que elas tiveram que aprovar o nosso também. Tanto chatearam que... Pois. Mas no meio disto tudo houve muita coisa que também se levantaram questões às pessoas. Por exemplo, tivemos num encontro de mulheres, que eu já não me lembro onde foi, mas foi assim para ali para os lados de Belém ou qualquer coisa. Estava lá a doutora Maria da Graça, que era da parte da doutora Maria de Lourdes Pintacilgo. E eu levantei a voz, disse: eu sempre pensei que neste governo o sindicato do serviço doméstico ia ser aprovado, porque somos mulheres que temos estes problemas. Há mulheres a dias para ir trabalhar têm que deixar os filhinhos agarrados ao pé da cadeira para ele não cair para outros lados, e isto tinha mesmo que ser aprovado. E agora vejo que mesmo um governo de mulheres não nos aprova o sindicato. Eu depois não sou capaz de dizer as coisas com calma, não é? Venham. E lembra-se, isso já foi mais tarde, mas estava a falar da Maria de Lourdes Pintacilgo. Eu lembro-me de uma ação que fizeram no sindicato, de levarem uma boneca de pano, sim. A matrafona, Sim, vestida de empregada doméstica. Sim. Lembra-se dessa ação? E cartazes, pois. Como é que organizaram isso? E íamos todas com um aventalinho como eles queriam para as empregadas domésticas, crista na cabeça, aventalinho branco e a bata preta. E então fizemos uns cartazes e tínhamos que nos manifestar, pronto. E fomos lá embaixo à casa da primeira-ministra, a Pintacilgo. E depois a Pintacilgo não nos pôde receber, mas recebeu-nos uma Teresa, que era a secretária ou qualquer coisa dela. Foi. Também e quais é que eram as reivindicações na altura? Que cartazes é que tinham? Lembra-se do que é que diziam? Não, já não me lembro. Não se lembra. Mas eram todas desta ordem. Queremos
uma lei, queremos um horário de trabalho, queremos descanso semanal, queremos férias, subsídio de férias, queremos tudo o que faz parte da lei e que a gente não tinha nada, éramos escravas autênticas, não é? E eu só dei importância ao sindicato das empregadas domésticas, do serviço doméstico, das empregadas domésticas e das ditas. Só dei importância à luta que fiz agora há pouco tempo, porque me pus a pensar. Antes havia a escravatura. E o que era a escravatura? Era as pessoas não terem qualquer lei. Tinham que fazer tudo quanto lhes exigiam. E o que é que nós fazíamos? Era a mesma coisa. As empregadas domésticas eram escravas. Não havia nada que nos desse outra situação. E isto era uma sociedade que interessava a alguém. E depois pensei nisso. Sim, senhora, afinal de contas, pensando bem, a gente fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Fizemos mudar um sistema de escravatura para uma sociedade como deve ser. Podemos não estar bem, mas estamos muito... Pelo menos já temos um estatuto. E eu lembro-me que, por exemplo, até o nome da empregada doméstica, eu escrevia aqueles artigozinhos para o boletim do sindicato. E um dia estava a escrever e disse assim, eu não vou pôr aqui criadas. Então todas as mulheres que trabalham por conta de outra são empregadas e nós que trabalhamos por conta de outra vamos ser criadas. Não, comecei a escrever sempre empregadas domésticas. E isso pô. Em 1976, o Sindicato do Serviço Doméstico criou a Copercerd, Cooperativa Operária de Prestação de Serviços Domésticos. Tem creches, refeitório, lavandaria e dormitório. Opera em Lisboa, no Porto e em Évora. As empregadas domésticas que iam ficando sem emprego iam pedir contas a mim. Tu é que nos andas a... Elas não me diziam, mas tu é que nos andas a motivar para a gente exigir isto, exigir aquilo, e as patroas põem-nos na rua. E agora? E agora foi assim que cresceu, que começou a cooperativa com o refeitório. Porque eu não dormia a pensar, então, a culpa foi minha. Tenho que aceitar que a culpa foi minha. Andei a infernizar as mulheres que têm que exigir. E agora vão para a rua, quem é que tem a culpa? Eu. E foi assim que começou a cooperativa de refeições com o refeitório. E com o refeitório foi muito giro, porque nós tínhamos lá raparigas a dormir, porque o prédio é muito grande. E então começamos a perguntar se elas queriam ficar lá a trabalhar. E ficaram, algumas ficaram. Outras foram depois por fora. Mas se a gente tivesse tido uma preparação e uma formação, essa formação que as ditas davam não me interessava, mas uma formação para as pessoas terem mais consciência o que é o cooperativismo, como é que se faz, quais são os resultados. Porque a Angélica era a presidente da cooperativa, era no Porto e nós éramos uma delegação cá embaixo. Eu vi coisas que não gostei, por exemplo, tínhamos uma mulher que era a Silvina, trabalhava em casas particulares. Ela ganhava mais, muito mais do que nós na cooperativa, mas ela entregava o dinheiro à cooperativa e depois só recebia o mesmo que a gente recebia, que era muito menos. E eu também não gostava de um cooperativismo assim. Então a mulher vai trabalhar, ganha aquele dinheiro e depois tem que entregar à cooperativa e recebe um mínimo, que pode ser. Eu também não gostava desse cooperativismo. Acho que cada um deve ganhar conforme o trabalho que realiza e aquilo que faz. Agora, assim também não gosto de estar uns a sustentar os outros, porque depois tínhamos umas, por exemplo, na lavandaria cá embaixo, havia a Helena era responsável pela lavandaria, para passar ferro, para lavar a roupa e tal. Mas depois, às vezes eu ia a descer e via as da creche vinham fumar um cigarro cá para baixo para a lavandaria. E eu não sabia quanto tempo é que elas iam lá ficar. Eu voltava para trás e depois chateava-me com elas. Então isto é que é. Umas trabalham e outras estão a fazer o que fazem. Claro que eu depois também não era
não era mole. Mas então o que é que acontecia na cooperativa? Estava-me a falar sobre a creche, sobre uma lavandaria, o refeitório. Que tipo de serviços é que... A cooperativa tinha uma creche para crianças. Nós pensávamos que havia muitas crianças de pobres, filhas de pobres, que não eram aceitos nas outras creches. Havia muita gente idosa que tinha dificuldade em lavar a roupa e, portanto, as outras lavandarias já eram mais finesses, não aceitavam. E havia gente, tínhamos o refeitório, que havia muita gente a pensar nas mulheres que tinham que fazer a lancheira para os homens levarem para o almoço. E a gente disse assim, aqui faz-se uma comida boa, com um preço simbólico, e podem evitar da mulher ter que se levantar tão cedo para fazer a lancheira. E então tínhamos muita gente para ir lá comer. A gente chegou a servir 300 almoços. Gerir a cooperativa foi um desafio para quem durante toda a vida aprendeu a obedecer ao patronato. Tivemos casos de pessoas que se foram para lá inscrever como empregadas domésticas, que depois quiseram ir trabalhar lá para a cooperativa e depois chegaram lá, começaram a fazer as suas reivindicações como se estivessem a trabalhar numa empresa. Uma empresa tem lucros. Nós ali só tínhamos lucro do nosso trabalho e aquilo é que tinha que dar para tudo. Às vezes ao fim do mês faltava dinheiro para completar aquela conta. Eu punha dinheiro do meu para a conta ficar como devia ser, para não ficar 99 e não sei quais, ou 80 e não sei quantos. Mas se calhar eu também não tive muito a calma e a formação para lidar com tanta gente. Tínhamos reuniões da cooperativa até às 2:30 da manhã e aquelas mulheres que eram uma classe recalcada, quando se apanhou com um bocadinho de poder... Tínhamos reuniões até, e só os berros, só as reivindicações, só isto, só aquilo. Assim, mas afinal de contas, quem é que sou eu? Sou uma empregada doméstica como elas. E agora vem-me exigir tudo a mim como... Conceição, quando viam que o movimento estava mais fraco. Eu no fim do mês quero o meu ordenado. Disse, mas algum dia te faltou? Enquanto eu lá estive, nunca lhes faltou o ordenado. Antes, pelo contrário, eu dizia à tesoureira, se o fim do mês acaba à segunda-feira, paga-lhe na sexta, que assim na segunda-feira já podem ir fazer compras. Sempre assim. Tudo. E, claro, eu não podia pagar mais do que o que pagava. Nós orientávamos por o salário mínimo nacional. À medida que o salário mínimo nacional ia aumentando para os outros trabalhadores, a gente aumentava também, custasse o que custasse. Mas trabalhávamos muito, porque tínhamos, por exemplo, eu era presidente do sindicato, mas na cooperativa tinha que fazer um trabalho para poder ser sócia da cooperativa. Então, o trabalho que me ficou foi eu ir limpar a base fute todos os dias, antes das 9 horas, para dar o meu contributo para a cooperativa. E as outras faziam a mesma coisa. Ou iam limpar escritórios, ou iam limpar casas. Agora há pouco tempo, quando nós estávamos a preparar esta entrevista, a Mafalda partilhou comigo algumas notas do seu caderno. E numa dessas notas a Conceição escreveu lutar para melhorar o nível de vida, lutar para acabar com a profissão. Era este o objetivo principal do sindicato? Era o fim do trabalho doméstico? Era a reconversão. A reconversão era pôr as pessoas a trabalhar naquilo que elas gostavam. E se não gostavam do serviço doméstico, acabava, claro. Porque eu muitas vezes disse, nós somos mulheres e estamos a fazer o trabalho que outras mulheres deviam fazer. Portanto, essas mulheres que trabalham e nós vamos fazer outra coisa. Pois era a reconversão da classe. Portanto, o objetivo... O que quer dizer a reconversão? Tem a ver com uma...
que deixasse de haver trabalho doméstico assalariado e que cada um e cada uma se encarregasse do seu lixo, vamos dizer assim, cada um limpa a sua casa. Sim, o que eu queria dizer era que todas as pessoas têm o direito a ter condições de vida que desejam. Por exemplo, eu vim para a empregada doméstica, porquê? Porque eu quis? Porque eu tive algum interesse em vir? Não. Ora, se eu tivesse, por exemplo, as minhas irmãs também vieram coitaditas com 12 anos, mas tive uma que ficou em casa e que já pôde, à nossa custa, ir estudar para um colégio. Se eu tivesse tido a oportunidade de ir estudar para um colégio, foi o que eu disse a uma patroa alemã, eu não era burra. Também podia ter, e tinha-me dado muito, muito gosto passar pelos bancos da universidade, mesmo que não quisesse andar nessas coisas, mas queria era ter conhecimento e saber, e isso eu não consegui. Portanto, eu achava que todas as empregadas domésticas tinham o direito a escolher aquilo que gostavam de fazer. Ao fim de anos a reivindicar, Conceição Ramos deixa o Sindicato do Serviço Doméstico. Em 1991, a organização foi absorvida pelo Sindicato dos Trabalhadores de Serviço de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas, o STAD. Como é que essa mudança a fez sentir? Essa integração do Sindicato de Serviço Doméstico no Estado? Olha, quando foi na altura, as raparigas, mesmo as do Norte, vieram ter comigo. Elas estão-nos a dizer, também não sei quem era que lhe dizia, estão-nos a dizer que é melhor a gente deixar integrar o sindicato. E vocês o que é que pensam? Vocês são capazes de aguentar o sindicato sozinhas? Não. Então se não são, entreguem-no. E porquê que não eram capazes de aguentar sozinhas? Mas vocês pensam que isto é pera doce. Não é pera doce. Não, ninguém estava para aguentar a martelada que eu aguentei. Só que não tinham tempo para trabalhar no sindicato, não tinham condições, tinham outras prioridades. Com certeza que tinham outras prioridades. Mas, por exemplo, ficou lá a Liv, ficou lá gente, ficou lá a Fátima. A Fátima era a secretária lá do sindicato, uma moça que foi fantástica, uma militante fantástica, mas que depois teve que fazer aquilo que eu fazia. Eu, quando chegava ao sindicato, dizia: olha, tens aqui estes nomes, eu quero estes nomes e estas moradas numa folha de 35 linhas e quero saber em que situação está a cotização delas. E eu depois ia de porta a porta, fosse ele onde fosse. Às vezes eram 11 horas da noite e ainda eu estava em Tires, que as mulheres diziam-me assim: Conceição, o que é que andas aqui a fazer? Venho falar com vocês. E no dia seguinte, ninguém se preocupava se eu tinha trabalhado até às 11 ou até à meia-noite. À hora que me pertencia, eu tinha que estar no sindicato. Que eu às vezes dizia assim: custa-me tanto agora. Então não vais. Não posso. Isso é mau exemplo para as outras. Então depois cria-se uma bandalheira que ninguém se entende. Eu não sei, tu tens alguma pergunta? Tá? Pronto, acho que não temos mais perguntas, acho que é isso. Conceição, obrigada. Aproveitei muito obrigada. agora. Muito obrigada por partilhar connosco a sua história, muito bonita. Mas sabe que há muita coisa que depois me passa e depois eu devia ter dito, mas não disse, esqueci-me. Mas então, quando começo a falar nestas coisas, começo a reviver tudo e é muito bom. Mas se houver alguma coisa que gostasse de acrescentar e que nós não tivéssemos feito alguma pergunta sobre, pode sempre acrescentar agora, em retrospectiva. Há alguma coisa que gostassem ainda de partilhar? Não, isto só quando está tudo encadeado vai tudo bem. É mais fácil, não é? Em conversa é mais fácil. Tinha muitas coisas giras. Eu já disse a vocês que, apesar de tudo, gostei muito de viver.
E gostei muito da vida que tive. Pois, não gostava de estar presa, não é? Gostava de ter mais liberdade para estar com as pessoas. Mas gostei muito, muito de viver e de andar na luta. E eu acho que tudo podia ser diferente a nível dos sindicatos. Mais exigência. Não é só a exigência dos patrões, é também a exigência de nós próprios. O que é que eu posso fazer de melhor para mudar a sociedade? Sempre dos outros, sempre dos outros, sempre dos outros. Eu não acho que isso valha a pena. Temos que nos pôr em causa e dizer o que é que eu já fiz para mudar esta situação ou aquela ou outra. Não é só exigir dos outros. Já sabemos que tudo que é patrões gosta de lucro. E a gente depois começa a pensar, se ele pode fazer, eu também posso. Então cria-se o emaranhado que temos agora, que é uma tristeza. E tanto da sua vida foi lutar pela liberdade e pela sua liberdade e pela liberdade de outras mulheres. Sente que hoje em dia é mais livre? Não. Porquê? Porque devia ser solteira. Arrependi-me de casar-me. Porquê, Conceição? Ninguém me prende, mas eu gostava de estar sempre ao pé de muita gente. Não... Foram a porcaria dos patrões que me encurralaram cá em Lisboa. Depois andava aí tão fresca e tão alegre por todo lado. Lá veio esta porcaria do casamento dar-me cabo da vida. Se gostaste desta entrevista e da série Quase da Família, ajuda-nos a continuar. Queremos criar o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve. Junta-te à comunidade de Fumaça se acreditas na importância do trabalho que fazemos. Faz uma contribuição mensal ou anual em fumaca.pt/contribuir. Esta entrevista foi preparada por mim, Maria Almeida, e pela socióloga Mafalda Araújo, que coordenou a investigação para monólogo de uma mulher chamada Maria com sua patroa. O guião da entrevista foi editado pelo Nuno Viegas, bem como a montagem desta peça. O Bernardo Afonso fez a captação e edição de som, Joana Batista fez a imagem. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Lucas Rimou de Freitas, Margarida David Cardoso, Ricardo Esteves Ribeiro, Fred Rocha e Luís Marquês. Até já!